Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Oi, Pedro? Thalita, como é que você tá? Tá bem? Hoje eu tô bem, estou alegre, eu tô muito feliz. Essas luzinhas me deixam feliz. Já o terceiro episódio, o microfone novo, gostou? Eu acho que sim. Sei lá, a gente tá por aí. Tá muito bom, tá muito bom. Eu assisti algumas takes, ficou muito bom. Muito bem, Breve vai sair arrasamos. pro pessoal. Acho que quando sair esse, já vai ter saído alguns. Não faço ideia, eu não entendo de Não, agendas. esse vai ser o primeiro com esse É microfone. mesmo? É. Microfones novos! Mas o pessoal já tá sabendo por que eles não saem nas outras redes sociais Sim, e por lá sim. a gente já tinha anunciado. Sim. E quem não segue? Tá bom de começar a seguir. Nos siga no nosso Instagram, TikTok, YouTube. Aonde mais nós estamos? No Spotify. Spotify, todas essas redes sociais, a gente tá lá trazendo conteúdos diversificados pra vocês. E é isso aí, né? É isso aí. Só pesquisar lá Evancast que vai achar. E estou muito feliz com o convidado de hoje, um convidado muito especial. Mas antes de falar dele, eu queria falar do pessoal que está nos apoiando. Os nossos patrocinadores. Uma galera que vem por trás nos ajudando, porque não é fácil, tá aqui equipamentos caros e a gente precisa dessa força para poder levar um conteúdo com qualidade para o pessoal que está nos assistindo. E os nossos patrocinadores são a BrisaNet, na pessoa do nosso irmão Júnior. Edilson Júnior? Vai aparecer logo Vai mais aparecer, na algum nossa momento tela. vai aparecer aqui na TV. Aê, na hora certa, tá vendo? Foi tudo calculado. BrisaNet, na pessoa do nosso irmão Edilson Júnior. E Edu Cortes, na pessoa do nosso irmão Eduardo. São as pessoas que vêm nos abençoando e ajudando o projeto cada vez mais. Então procure eles nas redes sociais que eu tenho certeza que vão entregar para vocês um produto de qualidade e de excelência. E é isso aí, você também pode ser o patrocinador e apoiador do nosso projeto e nos ajudar a propagar a palavra de Deus pelas redes sociais. E temos também uma novidade nesse podcast. Diga-me. Agora você pode estar contribuindo com ele. Vai estar rolando em algum canto aqui da tela um QR Code que você pode estar escaneando e dando uma oferta para abençoar o podcast. Você que gosta do conteúdo que a gente produz aqui e quer abençoar esse projeto, agora você tem essa oportunidade. Algum canto aqui na tela vai estar aparecendo um QR Code ou na descrição também vai ter uma chave Pix. Você pode ir lá, copiar ou escanear e abençoar esse projeto. E hoje eu também tenho uma novidade para apresentar por aqui. Além de vocês nos ouvirem durante os episódios, nós temos agora um novo microfone na mesa de operação. Mandem um salve, nossos diretores! Salve! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos pra cima, hein? O nosso irmão Sandro, que vai estar tanto conduzindo a live e o áudio, como também contribuindo com alguns comentários, e a nossa irmã Bel, que está também anotando alguns pontos e contribuindo também com alguns comentários aqui na nosso podcast. E também temos o Lucas, que está nos ajudando aqui, fotografia, vídeo, a mídia que você vê aí no Instagram, é tudo ele que está fazendo. Toda uma equipe trabalhando por Toda trás uma desse equipe. episódio pra gente levar esses episódios pra vocês. Mas é isso, eu tô muito feliz, só novidades, só coisas boas. E falando de coisa boa, muito bom é receber o nosso convidado de hoje. Fazendo esse gancho, eu quero agradecer a presença e convidar para o nosso bate-papo de hoje, pastor Luiz Ivan. Ele que é pastor de famílias aqui na nossa igreja, pastor interino no campo dos Salgados Benícios, também da igreja evangelizadora, e pastor auxiliar aqui na sede. Também é líder de casais, casado com a irmã diaconisa e levita Rayane Tamares. Ele é empresário, formado em teologia e uma pessoa abençoada. Seja muito bem-vindo, pastor. Graça e paz, pessoal. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Estou muito feliz e nervoso também. Eu acho que isso é normal. Agradecer a toda a equipe. Eu vejo que tem uma excelência aqui colocada, né, nesse programa. E o nome de Deus eu tenho certeza que está sendo exaltado pela excelência que vocês depositam neste lugar. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero que seja uma bênção e que a palavra de Deus venha a ser propagada até o último local do planeta. Amém? Vai ser bênção. Amém. Essas são as portas que a internet abre, né? Da gente conseguir conversar e chegar a mensagem de Deus
em todos os lugares, em lugares que às vezes a gente com nossos pés não conseguiria chegar, Sim, mas sim. através da internet Deus usa as ferramentas ali e alcança quem Ele precisa. Então, amém, nós cremos nisso também. Amém. E, iniciando já o nosso podcast, conta pra gente, pastor, um pouco da sua história, como foi que você conheceu o Evangelho, como foi que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pronto. Eu aceitei Cristo na minha vida no ano 2007. Né? Há pessoas que têm uma história bem profunda para contar sobre isso, mas a minha não foi. A minha foi algo mais simples. Né? Minhas duas irmãs, na verdade, elas que pregaram o Evangelho para mim. E através das minhas irmãs, eu aceitei Jesus no ano 2007. E em 2008 eu fui batizado, né? Sempre fui batista, uma igreja batista. É uma igreja bem pequenininha. Lá a gente teve a oportunidade e estamos aqui hoje. Então, em 2007, fui evangelizado por minhas duas irmãs e aceitei Jesus. Não teve uma história assim tão profunda, né? Algo muito marcante que eu possa estar contando para vocês. Mas é isso. Aceitei Jesus em 2007, em 2008 fui batizado e estamos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu acho interessante também o senhor trazer essa vivência, essa experiência de alguém que não teve um grande testemunho assim de nossa, eu quase morri e ali o Senhor me deu uma visão. Ou então, tipo assim, eu era assim, completamente diferente do que eu sou hoje. Porque também existem essas histórias e, tipo assim, eu acho que o Evangelho ele tem um poder, sim, completamente transformador na nossa vida. Quando a gente conhece a Cristo, a gente muda completamente. Mesmo que a gente não vivesse uma vida muito louca, mas a gente passa sempre por uma transformação. Só que eu acho muito lindo quem vive um Evangelho não baseado assim somente por emoções marcantes. Tipo assim, não tinha pra onde eu correr e ali eu virei. Testemunhos, altas histórias. No sentido de que, tipo assim, eu não tinha pra onde correr e a saída foi Jesus. Essas histórias também são válidas, são muito importantes e mostram o poder transformador de Deus. Mas quem vive também por fé. Eu conheci o Evangelho, eu criei, eu aceitei e eu entendi que era isso que eu precisava fazer. Isso é muito lindo. Eu acredito que a fé é muito sobre isso também. É sobre... A fé é a convicção. Você conheceu, você entendeu e você creu. É dom de Deus. E é lindo, assim. Eu acho muito legal quando eu vejo pessoas com histórias assim, tipo, como é que foi? O pessoal que veio pelo amor, não teve que vir pela dor, né? Há quem fale, né, que ou a gente serve a Deus pelo amor ou serve pela dor. Mas o Evangelho, ele é simples, ele é genuíno. Sim. A palavra de Deus, ele alcança quem ele quer, na verdade. Deus é soberano para isso. E assim, para ficar claro mesmo, como Thalita falou, existem muitas pessoas que perceberam, eu não tenho uma saída, então eu tenho que ir até Cristo. Reconhecer Deus como o meu Salvador, como a pessoa que vai me tirar dessa situação. Isso é válido também, lógico que é válido. Sim. Mas existem também histórias como a minha, que assim, aceitei Jesus, percebi que a vida que eu levava já não fazia mais sentido. E não foi uma história assim, nossa, que história marcante. Lógico que todo cristão ele tem uma história marcante para contar, mas assim, a minha conversão não teve algo surpreendente. Sim. E a vida do crente, ela tem que ser um testemunho todos os dias. Sim, é verdade. A gente tem que levar o testemunho todos os dias e mostrar para a sociedade que nós somos nova criatura. Então, a vida do crente é um testemunho diariamente, né? Então, a gente serve a Deus não pelo amor, não pela dor, mas pelo chamado, pela vocação que Ele tem. E estamos aí. Pela fé. Pela fé. Amém. Eu creio também que nossa maior pregação é nosso testemunho, né? Isso. Nós, como cristãos, nossa maior pregação é nosso testemunho, a nossa vivência durante o dia a dia. A gente pode falar, pregar e não adianta de nada se a gente não vive Sim. aquilo que a gente prega, aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Amém. Bom, e ainda nesse início, né, você conheceu a palavra ali, já desde o primeiro momento em que você passou por essa conversão e começou a conhecer o Evangelho, você sentia que Deus tinha um chamado pastoral ou para algo diferente na sua vida? Ou foi algo que o Senhor foi lhe mostrando e revelando aos poucos? Como é que foi? Pronto. Nesse sentido? Já nesse sentido é algo gradativo, né? Quando aceitei Jesus,
eu sempre fui uma pessoa que não me acostumei a ficar no banco da igreja sentado, sem fazer nada, entro, cultuo e vou embora. Eu sempre quis servir em qualquer área, servir em qualquer ministério, a qualquer pessoa, a comunidade, a minha congregação. Eu sempre fui dessa forma. Então, a partir do momento em que eu me dedicava a servir na igreja, a servir aos ministérios, Deus foi confirmando o meu ministério. Então, lógico que quando a gente aceita Jesus, a gente não tem um planejamento. Eu vou ser pastor, eu vou ser um evangelista, um missionário. A gente aceita Jesus porque quer uma mudança de vida. E a partir dali, Deus vai confirmando dentro de nós o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vocação. Então, eu já servi como dirigente de culto, aprendi um pouco de violão, tocava violão, que cantava. Legal. E quando o pastor me dava a oportunidade para estar assim, à frente, dirigindo um culto e louvando, eu sempre que lia um versículo, eu percebia que eu tinha não tinha uma facilidade, mas eu gostava mais de ler e ministrar a palavra. Então, fui tomando gosto pela palavra e percebi que o meu chamado era a palavra. Legal. E a partir dali eu fui estudando mais, me dedicando mais ao Evangelho, buscando mais conhecimento, para que quando eu tivesse a oportunidade eu realmente estivesse preparado. Então, quando eu tive a minha conversão, a partir dali eu fui me dedicando ao estudo para cumprir com o meu chamado, porque todo cristão ele tem um propósito. Sim. Ele tem um chamado e a gente tem que reconhecer esse chamado. O que Deus tem para a minha vida? O que Ele tem para mim? Então, a partir do momento em que a gente reconhece o nosso chamado, é obrigação nossa se dedicar àquilo, estudar mais, nos capacitar para não levar um evangelho de qualquer forma. Sim. Porque se Deus nos separou para a missão, a gente tem que cumprir com êxito aquela missão. O evangelho, ele é poderoso. E ele cumpre. A palavra de Deus diz que ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. É ela que penetra no mais profundo do ser humano e nos faz reconhecer que nós somos pequenos, que nós precisamos de Cristo. Então, nós temos a responsabilidade de anunciar Jesus para as pessoas. Então, eu reconheci isso, meu chamado era a palavra de Deus, fui me dedicando a isso e até hoje, a gente está aí estudando para anunciar essa palavra de libertação, palavra de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. E quando foi assim o momento que deu um start assim, rapaz, o chamado que eu tenho é para ser pastor e eu vou me preparar nesse caminho. Como foi que você deu o start? Assim, você disse que foi gradativamente, mas assim que você deu o start para poder seguir as trilhas desse chamado. Ok, vamos lá. Como eu falei, gradativamente, o meu sonho não era ser pastor. De início não era ser pastor. Eu tinha um sonho que era ser evangelista. E isso não me impede de ser um pastor evangelista. Um evangelista que anuncia a palavra. Eu tenho paixão por anunciar a palavra. Então, quando cheguei na evangelizadora, em 2014, eu já cheguei servindo. Fui servir no campus do Boa Esperança, ali com o nosso pastor Éder. Servi por 2 anos. Depois do Boa Esperança, na verdade, antes do Boa Esperança, eu servia no coral, participei do coral da nossa igreja, cantando ali no coral. Fui para o campus do Boa Esperança, servi por 2 anos. Ali foi uma escola para mim. Então, nesses momentos em que eu servia nas congregações, servia aos outros ministérios, aos meus líderes de jovens, de casais, de homens, eu fui vendo que Deus ele tinha algo para mim também. Deus foi confirmando esse chamado, porque Deus confirma primeiro para você o seu chamado, a sua vocação, e depois ele confirma para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser um diácono. E aí ele vai confirmando. Então, a partir do momento em que eu servia a minha igreja, Deus foi confirmando o meu ministério pastoral. O pastor Sidney ele sempre falava que aquele que tem desejo de ser pastor, ele tem que primeiro sentir cheiro de ovelha.
né? Ele Verdade. tem que sentir cheiro de ovelha para realmente ver se é aquilo, se é a sua vocação é essa. Porque ser pastor não é fácil. Então eu louvo a Deus por ter passado por uma escola que foi o campus do Boa Esperança, a nossa congregação, né? Servi em outras também, congregações, servi a outros líderes na nossa igreja. Então isso tudo foi uma escola para mim até chegar ao pastorado. Então o momento em que eu percebi, quando eu servi, acho que essa foi a pergunta de Pedro, quando eu percebi que eu tinha a vocação para ser pastor. A partir do momento em que eu servi a minha comunidade, a minha igreja, ao meu pastor. Foi por meio do serviço, no caso, Isso, né? por meio do serviço. Deus foi me separando para o ministério pastoral. Então, nada vai cair do céu assim, Sim. por acaso, você na sua casa deitado, ou você está somente na igreja sentado. Sim. E Deus vai dizer, não, você tem um chamado, você vai ser sem você se movimentar. Sim. Se você analisar à luz da palavra, na Bíblia, todas as pessoas que Deus chamou, eles estavam em movimento. Gideão, ele estava fazendo alguma coisa, Moisés estava fazendo alguma coisa, José estava fazendo. Todas as pessoas que Deus separou para algo grande, eles estavam em movimento, fazendo alguma coisa. Então é isso, o serviço. É isso, acho que o segredo de tudo é servir. O ponto-chave é servir, independente se você for ser pastor, se você for ser evangelista, se você for ministério. diácono. Acho que da essência do evangelho é você estar servindo o próximo, estar ajudando o próximo. Até porque, e servindo na casa de Deus. até porque Deus não chamou a gente para ficar sentado e satisfeito, né? Só recebendo a palavra. SSS, salvo, sentado e satisfeito. A gente foi chamado para servir, para pregar o evangelho. E esse é o ponto. Assim como todos esses que você citou, também Davi foi... Isso. Se você for olhar na Bíblia, acho que todos estavam servindo quando foram receber o seu chamado. E depois que receberam o seu chamado, não ficaram sentados. Não ficaram sentados esperando a mão de Deus vir. Agora vamos lá, chegou a sua hora. Não, continuaram servindo até chegar o momento. E depois chegou o momento também, não perderam a essência e serviram do mesmo jeito. Porque o servo, ele não faz mais a sua vontade. Sim. O servo, ele tem que fazer a vontade do seu Senhor. A partir do momento em que a gente foi separado para um chamado da parte de Deus, e a gente tem que entender isso, nós não fazemos mais a nossa vontade. O apóstolo Paulo fala isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu não posso mais viver sobre a minha vontade. Eu tenho que viver sobre a vontade daquele que me alistou, e quem me alistou foi Cristo. Sim. Quem me separou para o serviço foi Cristo. Então eu tenho que viver servindo a Ele, não mais me servindo, a minha vontade. É isso, o serviço é você fazer a vontade daquele que lhe chamou para isso. Amém. Amém. E até fazendo só um breve comentário, né, sobre essa questão de Davi mesmo que foi levantada. A gente percebe na vida de Davi que houve uma preparação, né, antes. Mas só que antes mesmo dessa preparação dele estar lá lutando, né, contra leões, né, matando leões, ursos, ele já tinha sido ungido rei, né? Mas mesmo assim ele não foi aquela pessoa que, tipo, quis atropelar todas as coisas, né? Ele não ficou, ele foi ungido rei, quem vai ficar com as ovelhas vai ser vocês. Eu já fui ungido rei, vocês que se virem. E justamente, tipo, ele não saiu atropelando as coisas, e como o pastor Luiz falou, né, foi uma coisa gradativa na vida dele também, né? Foi uma coisa que foi acontecendo e ele não foi tipo assim, eu vou com tudo aqui procurar isso aqui, eu quero ser pastor, e não, as coisas foram acontecendo, né? Sim. E aí justamente como, né, foi destacada até a história de Davi, né? Ele não foi com muita sede ao pote, né? E eu acho que é muito sobre isso, assim. O cristão, a gente vai vivendo, vai começando a servir, se encontrar. Isso aqui eu faço bem, isso aqui não é mais a minha praia. E aí, no meio do caminho, acaba acontecendo de Deus enviar promessas e fazer promessas ao nosso coração de coisas que Ele ainda quer cumprir. Mas eu acho que Deus faz isso para manter a esperança no nosso coração, para quando a gente tiver um dia difícil, a gente lembrar do porquê a gente está fazendo. Ou então, eu preciso continuar servindo porque um dia eu preciso cumprir essa missão. Mas não no sentido, tipo assim, olha, eu vou te levar para tal lugar, pra gente já começar
a meter, a correr e atrás. Não, vamos continuar ali onde a gente está, porque cada etapa do processo ela é importante. Assim como você trouxe sua própria história, servir ali a cada dia no Boa Esperança. Tenho certeza que cada um daqueles dias foi importante para construir as suas etapas, a sua jornada. E isso é assim na vida do cristão. Os momentos que você se dedicou à Bíblia também foram fundamentais para construir, para aprender. E tudo aquilo que a gente vive na casa de Deus, na obra de Deus, cada degrau é importante. Não tem por que pular as fases. Porque se a gente pular a fase, bênção antes da hora vai virar maldição. A gente não vai estar preparado para lidar. E aí a gente não teve a base. Então, quando a gente vai construindo... E o Senhor, Ele é muito bom. E Ele faz as coisas perfeitas, no tempo perfeito, do jeito perfeito, pra gente nem se embolar na nossa própria falta de capacidade. Mas Ele vai nos preparando e vai nos levando aonde Ele precisa que a gente esteja, se a gente se disponibilizar. Com certeza, isso é muito importante o que Sândalo trouxe aqui sobre Davi, não atropelar, né? Não pular etapas da vida. A gente não pode também buscar atalhos, né? Sim. Deus, ele tinha uma promessa para Davi, ele cumpriu o seu chamado esperando o momento certo. A gente precisa entender isso. A partir do momento em que Deus te separa para algo, você tem que viver o momento de Deus. Para que eu chegasse ao ministério pastoral, eu fui separado para obreiro. Passei um tempo como obreiro na igreja, servindo. Servi como líder de jovens por 5 anos. Né? Depois de líder de jovens, fui separado para evangelista. E era o meu sonho ser evangelista. Meu sonho ser... Eu acho linda essa palavra, evangelista. Evangelista Luiz. Pronto, quando eu recebi a consagração como evangelista, eu quis estagnar, eu quis parar. Tá ótimo. Para mim já tá bom. Deus, pare por aí. Só que Deus, ele já tinha falado ao meu coração que eu seria pastor. E todas as vezes que alguém falava para mim, você vai ser pastor, ou até mesmo o nosso pastor Sidney falava, eu queria parar, eu retrocedia, eu ficava com medo. Eu sabia que Deus tinha esse chamado para mim, só que eu tinha medo de seguir esse caminho. Deus, eu acho que não. Né? Eu tenho que parar até aqui, até evangelista tá bom. E por um certo tempo eu fiquei vivendo dessa forma até que eu fiz um desafio com Deus. Deus, realmente, se isso for para mim, o Senhor fale comigo agora nesse retiro. Eu estava em um retiro da nossa igreja e fiz esse desafio. Aí, pronto. 3 pessoas confirmou. A primeira pessoa que conversou comigo foi a missionária Kaline. Lá no retiro, a gente conversando. Ela é a líder do Ministério de Adolescentes. E a gente conversando, ela falou que eu tinha um chamado pastoral, que Deus tinha me separado para ser pastor. E aquilo ali ardeu meu coração, só que eu não falei nada para ela. E ali Deus, obrigado. Mas eu fiz como Gideão, disse, manda mais. Se realmente é assim. isso, Prova da prova. confirma a prova da prova. Confirma por outra pessoa, de alguma outra forma. E aí vem o pastor da noite pregando, aí fala que eu tinha um chamado. Sabe quando a pregação é para você? E, meu Deus, Deus falou comigo agora. Não, alguém tem que confirmar de novo. Deus fala de novo. Parece até alguém que eu conheço, meu Deus. Eu quero ouvir novamente se realmente é isso que o Senhor tem para mim. Isso não retiro. Aí Deus usa a missionária Anne. Anne conversando comigo, a gente batendo um papo ali. E ela falou, olha, Deus tem algo para você, para entregar a você. Não saia da brecha e tal, falando aquilo. E aí, quando ela falou, eu disse, Anne, eu tenho algo para falar também. Eu fiz um desafio com Deus e pedi para que Ele confirmasse para mim, realmente, se esse era o meu chamado pastoral. Ela não falou sobre o chamado pastoral. Ela falou que Deus tinha algo grande para mim, que Ele tinha me separado para algo maior. E aí eu falei, olha, Deus tem confirmado para mim que eu vou ser pastor e eu estou com medo. E aí eu lembro das palavras dela, não sei se ela vai lembrar, mas ela disse, se é para ser pastor ou não, o que Deus tem para você, Ele quer que você se dedique e continue servindo. Continue servindo a Ele em obediência. Porque o servo não faz a vontade mais, não faz mais a sua própria vontade, mas a vontade
do Senhor, a vontade de Deus. Uau. E aquilo ali marcou meu coração. Eu disse, Deus, pronto, é isso, muito obrigado. Não tem mais pra onde correr, não. Não tem mais para onde correr, é isso. Terminou o retiro, estou indo para casa, fui deixar a minha cunhada na casa dela, voltando, estava no carro eu, a minha esposa, Rayane, e Larissa, a líder do teatro da nossa igreja. E fui batendo um papo no carro e disse, Deus falou comigo nesse retiro, vocês não acreditam. Deus falou comigo. Ele disse que eu vou ser pastor. Rapaz, quando eu falo isso, começa a Rayane chorar dentro do carro e Larissa chorar. Aí eu sem entender nada do que foi. Gente. Aí Larissa, eu falei para você, Rayane, eu falei para você. Eu falei hoje para você. Você falou o quê, pelo amor de Deus? Fale para mim também. Aí a confirmação da confirmação da confirmação, né? Dessa forma, eu falei para Rayane que você tem um chamado pastoral e você vai ser separado para pastor. Pronto. Não só era Rayane chorando, nem Larissa, mas eu também comecei a chorar no carro. Disse, Deus, o Senhor fez além daquilo que eu pedi. Sim. Ô, filho da mãe, você não tá acreditando, Tá na não, dúvida? na confirmação, Pois na tome confirmação, o na sinal. confirmação. E não confirma só pra você, mas também pros outros. Desse jeito. Então, Deus, ele confirma para que não haja dúvida em nosso coração. Sim. Né? Eu sei que algumas pessoas podem duvidar do nosso chamado. Né? Isso aí é inquestionável. A gente não pode impedir que as pessoas duvidem da gente. O que a gente pode impedir é que seja verdade a dúvida ou a acusação daquela pessoa. Então, por exemplo, já chegou pessoas para falar que eu fui separado a pastor por ser amigo do pastor Sidney. Mas, gente, ele é o meu amigo, né? Mas só que ele conhece a minha história. Muitos, 90% da igreja conhece a minha história. Eu tenho certeza que a pessoa que falou isso é porque não sabe da trajetória, né? Não sabe da sua história. A gente, como ele mesmo falou, eu não caí de paraquedas. E eu também não caí de paraquedas, sabe? Deus foi me preparando no devido tempo. Né? Como eu falei aqui, fui obreiro, fui evangelista, fiz o seminário, né? Me formei em teologia, me preparei para isso, senti cheiro de ovelha. Hoje, né, sirvo também como pastor interino da igreja de Salgado dos Benícios, estou à frente ali, cuidando daquele povo, cuido de famílias, de casais, já cuidei de jovens e cuido até hoje. Então, assim, não foi por acaso, não foi de qualquer forma, não foi de repente. Então, Deus me preparou para isso. Então, é isso, Deus tem preparado os seus para o seu evangelho, para anunciar o evangelho. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Amém. Eu acho que a frase que você falou que mais me impactou, eu vou ficar até um pouco reflexiva sobre ela hoje, é que o servo não faz mais a sua própria vontade. Ele está ali à disposição do seu Senhor. E é muito sobre isso, porque às vezes a gente fica exatamente assim, morrendo de dúvida, morrendo de medo de fazer as coisas que Deus nos chama para fazer e não é mais a nossa vontade, não é mais o que a gente quer fazer, o que a gente acha que tem capacidade de fazer, o que a gente gostaria de fazer. Isso. A gente está à disposição de um Senhor. E esse Senhor, ele, primeiro de tudo, ele é bom e ele sabe o que faz. Ele é um Deus cuidadoso, ele cuida dos detalhes, ele cuida da gente, ele nos prepara. E se ele tem um plano, esse plano é bom, ele é perfeito e ele é agradável. A gente não precisa ter medo ou duvidar ou questionar também, porque afinal de contas não é mais a nossa vontade. Nós estamos a serviço de um Senhor. Um Senhor muito bom servir esse Senhor. E a gente não precisa ter medo ou dúvida. Se o Senhor nos chamou, Ele vai providenciar e a gente não está mais para fazer o que a gente quer ou o que a gente acha que tem capacidade de fazer. O Senhor dá a ordem, a direção e a gente vai. Se a gente não sabe como vai ser, não importa. O Senhor sabe e nós temos que seguir as direções do nosso Senhor. Eu vou ficar bem pensativa sobre isso hoje. Que bênção. Que legal. É isso. Eu também tenho muito isso comigo, desde quando eu era novo. Também não tive um testemunho para me converter, mas fui criado em berço evangélico, né? Minha mãe sempre foi, meu pai e todo mundo sempre, na minha casa sempre foi, graças a Deus. Não precisei provar das coisas do mundo para saber a diferença. Sempre fui no evangelho e creio que o Senhor é meu único e suficiente Salvador.
E eu, desde pequeno, sempre tive isso. Sempre gostei de servir. Antes na minha antiga igreja, depois quando eu vim para cá, sempre gostei de servir. Cheguei aqui já com vontade de servir. E desse tempo para cá, eu vi Deus me abençoando muito. O bom que Deus deu na minha vida. Tanto espiritualmente, um crescimento espiritualmente muito grande, como profissionalmente também. Porque muita coisa que a gente faz na igreja, a gente pode levar para o lado profissional também, né? Sim. E à medida que eu fui servindo, Deus foi me capacitando e me treinando para alçar voos maiores. E hoje a gente tá aqui, né, gravando um podcast. Antes eu tinha uma vergonha de falar. E hoje a gente tá aqui fazendo um podcast para honra e glória do Senhor Jesus. E é isso, servir é a chave de tudo. Amém. Amém. Rapaz, ficou aquele... Não, mas todo mundo tem... Que você é cristão, você vai começar construindo essa jornada. E o Senhor, como você mesmo trouxe bem no início do podcast, cada cristão tem um chamado, um propósito, uma direção, e o Senhor vai apontar. Só que também, como você falou, cada um teve suas histórias aqui, né, do que o Senhor fez, de onde o Senhor nos direcionou, aonde Ele vai nos levar. Mas essas coisas nenhum de nós descobriu e nem ninguém vai descobrir deitado em cima da cama. Em cima da cama. O Senhor, Ele assistindo vai TV, mostrar. Netflix em casa. E você precisa servir. Essa é a chave do cristianismo. A gente precisa servir uns aos outros e servir a Deus acima de todas as coisas. E é no serviço que a gente vai se encontrando, que a gente vai sendo aprimorado. É no serviço que a gente vai ouvir as promessas de Deus. É no serviço que a gente vai crescendo e trabalhando aquilo que o Senhor nos prometeu. É no serviço que a gente vai fortalecendo a nossa união com os irmãos, se tornando o corpo de Cristo. É no serviço que a gente vai encontrar a Deus de uma forma diferente, que se a gente estiver só sentado, descobrindo os dons, sabe, talentos, o Senhor vai dando, vai aperfeiçoando. O serviço é a chave do cristianismo. Porque se a gente ficar só parado, isso não é cristianismo. A gente precisa servir aos outros e a Deus acima de todas as coisas com nossas atitudes. A gente precisa servir porque é no serviço, é se doando e não só trabalhando, mas no sentido de serviço, de servo, de humildade. O que você está precisando? Você está precisando de uma oração? Eu vou lhe servir com a minha oração. Você está precisando de um abraço? Eu vou lhe servir com o meu abraço. Você está precisando de quê? De ajuda para fazer alguma coisa? Eu vou lhe ajudar nesse sentido também. Você está precisando, enfim, servir aos outros e servir a Deus. O que o reino de Deus está precisando? Eu posso contribuir com a obra fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. É no serviço que a gente vai construindo cristianismo. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Agora, os propósitos específicos e as coisas que Ele vai trabalhar, é trabalhando que a gente vai descobrindo. Isso aqui não deu muito certo, mas isso aqui o Senhor tá me mostrando que isso aqui eu posso fazer. E é no serviço que o Senhor vai nos direcionar e vai fazer a caminhada cristã. E é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para servir até que Ele volte. A obra de Deus, ela não pode parar. E o reino de Deus também não pode ser parado. Só que Ele não vai andar sozinho. Nós precisamos ser ministros do Evangelho de Deus, a gente precisa ser ministros do reino do céu e servir a esse reino do qual a gente faz parte, levar o reino de Deus por onde a gente anda. A chave do cristianismo é exatamente essa, o serviço. Não importa como, não importa onde. Quem não serve fica parado de casa, tá no sedentarismo gospel. E outra, assim, pra gente, ainda nesse assunto, né, do serviço. Existem vários ministérios na igreja que estão parados ali. Várias pessoas com bastante talento que está sentado, não mostrou ainda o seu talento, porque está esperando uma oportunidade do pastor, lhe ver ali no banco da igreja e lhe dar a oportunidade. Não é dessa forma. Na verdade, você tem que ir até o seu líder ministerial, ir até o seu pastor. Pastor, onde está precisando de ajuda? Se existe um lugar que precisa de ajuda é na igreja. Nós temos congregações que podem ter ajuda não somente da palavra, porque tem pessoas que só querem ministério de palavra ou louvor, mas esquece das outras áreas da Ministério de Serviços, né? Ministério de Serviço da igreja. Sim. Existem vários e vários ministérios na igreja que você pode estar servindo e você vai se encontrar nele, né? Você vai encontrar o que você tem aptidão. Então, existem vários talentos ali no banco, que o meu conselho para você é: sirva em qualquer ministério, mas sirva, não fique parado. A partir do momento em que você serve, Deus está lhe vendo, o pastor da igreja também está lhe vendo, o seu líder está lhe vendo,
e vai lhe colocar em ambientes assim que você tem mais aptidão. A gente descobriu várias pessoas que pregam a palavra servindo. Sim. Hoje, o nosso pastor Marcondes mesmo, ele é o dirigente da nossa igreja, mas ele era líder do ministério infantil. Eu lembro da primeira pregação dele, quando o pastor Sidney separou ele para pregar. Que legal. E ele teve uma pregação assim extraordinária, sabe? A gente ficou surpreso, o pastor Sidney surpreso. Mas, rapaz, eu não sabia que esse camarada pregava desse jeito, não. Pronto, já colocou no caderninho ali, esse daqui também sabe pregar. Então, a gente vai se destacar a partir do momento em que a gente está servindo. E aí a nossa liderança vai percebendo que a gente tem aptidão para aquilo e vai nos colocando. Aquela menina, aquele menino, ele tem uma facilidade com criança. Vamos colocar no ministério infantil. Então, é assim, o chamado ministerial não é só palavra, não é só louvor. Tem várias áreas que você pode se encontrar. Exatamente. Sim. Tem uma pessoa que faz parte do Ministério de Multimídia que já veio conversar comigo. Ele tem um dom de pregar também, gosta de pregar, gosta de estar no altar, né, pregando, e tanto em outros cantos também, prega muito bem. Só que aqui na nossa igreja a gente tem, graças a Deus, o caderninho do pastor tá cheio de pregadores, que a gente tem muita gente aqui que prega muito bem na igreja, tem dom da palavra e tudo mais. Aí essa pessoa, para mim, enquanto eu não estou pregando, não estou fazendo outra coisa, eu quero estar servindo na casa do Senhor. Como é que eu posso servir? Aí ele veio me procurar, veio e falou: pastor Pedro, eu quero participar da multimídia, quero estar ali ajudando nisso, naquilo. Posso? Pode, pronto. Ele tem um dom da palavra, gosta de servir e está participando tanto do altar como dos bastidores, né? Que é a multimídia. Então, essa é a essência de servir, não somente no altar, lugares de destaque. não somente nos lugares de destaque, mas também nos bastidores, que não é uma desonra, é um serviço também tão importante quanto. É o corpo de Cristo, né? O corpo não é só cabeça, não é só braço, não é só perna. O corpo tem vários membros. Sim. Então, se qualquer membro estiver ali desconectado do corpo, o corpo vai sofrer. Sim. Então, é uma junção ali, uma engrenagem que precisa estar alinhada. A gente acha, o ministério de recepção. A gente precisa do ministério de recepção na igreja. Imagine se só tivesse o pastor para pregar, não tivesse recepção, não tivesse a multimídia, não tivesse o ministério de louvor, o corpo não andava, a igreja não andava. Sim. Então a gente precisa que o corpo esteja todo alinhado, todos os membros ali fazendo a sua função, para que o evangelho venha a ser pregado de uma forma correta. Então não é vergonhoso estar em um ministério de menos expressão, vamos dizer assim. Sim. Porque hoje o ministério mais de expressão maior é o ministério pastoral, que é mais visado. Mas nem todos querem isso, logicamente, que é um chamado. E o Senhor não lhe ama propósito. menos, você não também tem menos capacidade. Sim. Se você não for chamado para esses lugares. Sim. Porque um exemplo, por exemplo, um exemplo que pode ser citado aqui são pessoas que têm um dom para oração. O que seria das pessoas que estão ali no altar sem elas? O ministério de intercessão, né? Exatamente. Perfeito, O que seria da gente? Essas pessoas não estão aparecendo muitas vezes, mas o que seria da igreja, do cristianismo sem essas pessoas de oração? Se não tivesse intercessão, imagine aí, Pedro. Se não tivesse uma intercessão ali orando por nós, que está ali pregando. Então a gente precisa, e essas pessoas não são menos usadas, não são menos capazes, mas é como exatamente você trouxe. Cada pessoa tem a sua função no corpo. O corpo precisa de todas elas para funcionar. E você vê que o backstage, assim, né? O pessoal que tá atrás das cortinas, como é fundamental, né? E uma coisa também que eu tava até refletindo enquanto vocês falavam é sobre a nobreza de você ser servo, né? A nobreza de você servir. E me lembra muito, assim, os levitas, né? Que, inclusive, Deus fala, né? Cada um tinha sua herança ali, né? Naquela época ali, as tribos. Mas Deus, ele fala sobre os levitas, justamente que a herança dos levitas era ele, né? Era o próprio Deus. E o quão nobre, né, é ser servo, é estar servindo na casa do Senhor. Porque é necessário. É necessário para o nosso desenvolvimento, né? Para a nossa caminhada, né, cristã. Isso
fundamental, assim, para a vida da pessoa, né? Do cristão. Sim. Bom, eu queria aproveitar, a gente está nesse papo sobre serviço, ministérios, e eu queria trazer um pouquinho para a sua vivência pessoal, assim. Eu queria saber qual é a sua maior alegria, assim, qual a coisa que você faz que te deixa mais feliz ali na execução das funções. Pronto, vamos lá. Há pouco tempo você falou que a gente tem medo, às vezes, né, de fazer o que Deus nos incumbiu fazer, mas a gente tem que ir com medo mesmo, sabendo que não é a gente que faz, a gente prega, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Exatamente. A gente tem que ter plena certeza disso. Sim. E o que mais me dá prazer é saber disso, que Deus não desampara os seus filhos. E Ele é quem capacita, né, a gente na caminhada. Isso, Ele quem capacita. Por mim, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Sim. O que me deixa mais feliz, mais alegre, é saber que o desafio é grande. Ser pastor não é fácil, né? Você cuidar de pessoas, você está pronto ali para dizer sim, para dizer não, para você corrigir um amigo, e sabendo que aquele amigo pode receber de uma forma errada aquela sua correção, mas você tem o dever moral de corrigir aquela pessoa. De falar, é verdade. O prazer que eu tenho é saber que Deus está comigo. É saber que, Amém. Mesmo sendo difícil, Ele está comigo. Isso basta, né? Isso basta, Pedro. Isso basta. Você acha que quando eu vou ministrar a palavra eu não vou me tremendo? Eu vou me tremendo ali de medo, porque de mim não pode sair nada. Mas eu sei que de Deus, sim. Então, a minha função é anunciar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo faça parte dele, que é a parte mais importante. Deus me separou para algo que não é fácil, mas o que me dá prazer é que Ele me separou. Imagine aí, Thalita. E tantas pessoas no mundo, Deus olhar para você e dizer, essa é minha serva. Ele apontar para você e falar, eu quero Thalita para tal função. Isso é uma alegria imensa. Extraordinário. Né? Você saber que você foi separado para tal função. Então, o que me deixa mais alegre é saber, Deus apontou para mim e me separou para um ministério, para um chamado, e Ele jamais vai me deixar só. Amém. 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 Bom, ainda nessa questão de ser chamado e tal, eu queria só voltar um pouquinho na sua trajetória e saber um pouquinho mais das suas histórias de quando você era líder de jovens, como é que foi esse processo, como é que você foi para lá. Eita, aí foi um pouquinho mais delicado, mais complicado. Quando fui separado para liderar os jovens foi em 2016. Você veja, eu cheguei na igreja em 2014, comecei servindo no coral, comecei servindo no Boa Esperança, na nossa congregação, 2 anos lá. Em 2016 o pastor me viu. Poxa, esse camarada está servindo. O Ministério de Jovens estava precisando de um líder. Né? O nosso líder, evangelista Janderson, ele teve que mudar de cidade, não estava conseguindo mais conciliar, né, a liderança de jovens, tá à frente, então era necessário um jovem à frente para liderar a turma. E, por incrível que pareça, de todos os nomes que foram colocados na lista do pastor, o meu não estava. Caramba! O meu não estava, tinha várias pessoas, mas o meu nome não estava. E aí, o pastor Sidney, né, que é uma bênção de Deus, ele fez um propósito com Deus, assim, um voto, não sei como foi, pediu para que Deus revelasse para ele quem seria o novo líder dos jovens. E aí, ele já tinha um caderninho que tinham passado para ele, né, sobre os nomes que ele estava orando sobre aqueles nomes, e ele falou para mim, né, depois, eu não estou em paz ainda com esses nomes, todos são uma bênção, mas eu acho que não está aqui. E aí ele falou isso, que Deus chegou para ele e disse, o novo líder dos jovens está servindo lá no retiro. E aí ele olhou para os nomes assim e disse, nenhum dos nomes que ele estava no caderno estava no retiro. Ele disse, quando você chegar no retiro, você vai ver o novo líder trabalhando. Que legal. Eu não tinha nenhuma aproximação com o pastor Sidney, entrava na igreja, paz do Senhor, boa noite,
não tinha nenhuma... nada assim próximo de amizade como eu tenho hoje. Mas ele fala que quando ele chegou, que abriu o portão do retiro, ele me viu carregando uma extensão, levando uma extensão para o evangelista Gilberto ligar o som do altar e arrastando uma cadeira para lá, uma cadeira para cá. E na hora que ele ficou vendo aquilo, Deus, esse é o novo líder dos jovens. E aí ele ficou questionando, será? E aí Deus trouxe mais uma prova para ele que seria eu. Terminei de organizar, ele estava parado lá, desceu um pouco a rampa, chegou, me abraçou. E disse, tudo bom, filhão? Disse, tudo bom, pastor? Ali eu achei estranho porque ele nunca chegou assim próximo de mim, me abraçando, a gente nunca parou para conversar. E ele disse, tá aí trabalhando, né? Eu disse, estamos aqui servindo, ajudando o pessoal. Eu falei, que bênção, que bom. Eu queria lhe fazer um convite. Eu disse, pois não, faça. Você pode pregar quinta-feira na igreja. E aquilo ali para mim foi mais uma prova que ele fez, na verdade, ele me contou. Foi mais uma prova que ele fez. Se ele aceitar, vai ser ele mesmo. Se ele rejeitar, não é ele não. E eu nunca tinha pregado aqui na igreja, nunca tinha pregado na evangelizadora, para uma multidão, vamos dizer assim, 500 pessoas. E aquilo eu senti um frio dos pés à cabeça, mas senti paz. Amém, prego sim. Assim, de boa, tranquilo. Tremeu pouco, hein? Tremeu pouco. Beleza, chegou a quinta-feira, estava lá, eles querem chamar aqui nosso irmão Luiz Ivan, vai estar trazendo a mensagem. E para mim foi a mensagem mais marcante que teve. Né? Preguei a palavra, nervoso, mas preguei, foi bênção, terminou o culto, me ajoelhei ali, agradeci a Deus pela oportunidade. Após isso, ele me convida para ser o líder dos jovens. Caramba! E quando ele me chama para ser o líder dos jovens, a igreja estava passando por um momento delicado. Não sei se Pedro era dessa época. Não, Thalita era bem novinha. Quando eu cheguei, já estava liderando o pessoal. Foi do meio para o final da sua liderança, quando eu cheguei. E eu aceitei esse desafio, mais um desafio, aceitei. E não foi fácil, porque a igreja estava passando por um momento delicado. Estavam umas tribos, na verdade, né? Jovens de um lado, jovens do outro. Estava passando por um momento muito delicado sobre doutrinas, como se deve comportar um cristão, enfim. Muita letra, pouco poder, muito poder, pouca letra. E estava dessa forma, para você ter noção. E ali, para mim, foi um desafio muito grande. Alguns jovens não aceitavam, mas Deus foi bom. Na simplicidade eu consegui ir liderando os jovens e hoje assim eu vejo que a maioria, ou vamos dizer 100% da juventude da igreja me vê com outros olhos, tem um carinho especial e eu louvo a Deus por isso. Peguei um momento muito delicado, mas foi provado assim que Deus estava no negócio. Hoje a liderança dos jovens está em boas mãos, com o meu amigo evangelista Micael, a sua esposa Andressa, a missionária Andressa. Foi passado o bastão de mim para eles também. Percebi que chegou o meu tempo de passar o cajado. Então, assim, eu louvo a Deus porque quando Ele me separou para liderar os jovens, não foi fácil, como nenhum ministério é fácil, nenhum chamado é fácil, mas Ele estava no negócio, me capacitou, me ajudou. A gente fez ali, trabalhou, fazia evangelismo, retiros, congressos, enfim, anunciava o evangelho e deu tudo certo, para a glória de Deus. Essa foi a trajetória assim, do chamado para liderar os jovens da nossa igreja. Estamos aí. Caramba, que desafio! É bom demais, eu fui um desses frutos, né? Eu fui também liderado nessa época aí dos jovens. Já estava aqui, já na igreja, desde Janderson, acredito. Quer dizer, antes de Janderson, né? E foi uma liderança do pastor Luiz aí, foi top, né? Um tempo muito edificante. Muito mesmo, assim. Que benção, é bom ouvir isso, eu peguei a metade da liderança dele e foi muito boa mesmo, muito boa.
E depois da liderança dos jovens, qual foi o direcionamento de Deus para a sua vida? Então, me dediquei mais à palavra também, né? Lógico que a gente vinha se dedicando. Fiquei um tempo servindo a outros ministérios, servindo também ao Ministério de Jovens. Dei esse apoio ao o evangelista Micael e a sua esposa Andressa. Sim, importante isso, né? Você não deixou a liderança e pronto, agora Tchau. se virem e toca o barco, eu vou fazer outra coisa. Vou tomar água de coco e descansar um pouco. Ele continuou servindo no ministério, mesmo sem estar na liderança. Sem estar à frente, né? Ajudando a liderança que veio depois de você, né? Na verdade, um bom ministério, assim, um ministério para ser bem sucedido, ele tem que ter uma boa sucessão, né? Por exemplo, Josué, ele foi um bom líder, assim, liderou a turma, mas não teve um sucessor. A sua liderança acabou nele. Se você for analisar a história ali, depois de Josué, o povo começou a se rebelar. A turma começou a se rebelar porque faltava um líder para organizar o negócio ali. Então, uma boa liderança, um ministério para ser sadio, ele tem que ter uma boa sucessão. Então, eu louvo a Deus que depois de Janderson, né, veio a minha pessoa, depois de mim tem agora Micael e Andressa, e tem esse apoio, né? Para o que ele precisar, eu estou aqui ajudando, estou em retiros com ele, estou em congresso com eles, apoiando. Não somente o Ministério de Jovens que eu participei, mas em outros ministérios. Isso é muito importante, a gente estar auxiliando, ajudando. Isso tem que partir do cristão, ajudar, participar, ser presente, né, para que o corpo continue funcionando. Amém. Sim, eu interrompi a sua fala. Qual foi o direcionamento de Deus depois que você passou o cajado? Sim. O direcionamento de Deus é palavra. Sempre foi palavra para mim, né? Pregar a palavra, anunciar a palavra. E nesse decorrer do tempo, a gente teve uma pausa acredito que vocês vão falar sobre isso também. A gente teve uma pausa no Ministério de Famílias. Teve aconteceu alguma coisa assim, nada grave, mas o líder Débora e Valdir, os diáconos Débora e Valdir, o filho teve que estudar fora, e aí eles não tiveram tempo suficiente para estar à frente do ministério, e teve que se afastar do Ministério de Famílias. E aí passou um ano a gente sem o Ministério de Famílias, sem a excursão. E aí eu cheguei para o pastor e pedi para que a gente organizasse a excursão. Pastor, a gente está sem excursão, passou um ano, vamos organizar essa excursão? Vamos organizar o jantar dos namorados, dos casados, né? E aí ele me deu carta branca, organizei primeiro o jantar de casais, né? E foi uma bênção. Depois, junto com os diáconos Carol e Júnior Lacerda, o casal que nos auxilia hoje no Ministério de Família, a gente organizou a primeira excursão, foi em 2023, e ali foi uma bênção a excursão, foi perfeita, e a partir dali, Deus me falando, você, mais uma vez, né, você vai ser pastor, e o pastor Sidney me chama, olha, vou separar você para consagrar o ministério pastoral, vá se preparando para isso. Então, a pergunta como foi, Pedro? Direcionamento de Deus. O direcionamento de Deus foi palavra, mais para a palavra. Sempre tive esse compromisso com a palavra de Deus, em estudar, em pregar, em estudar para pregar, né? E é isso. O direcionamento é palavra. Né? E aí, no meio do serviço, foi parar ali também. Parar no Ministério de Família. No meio do serviço, Deus, você gosta de servir, vamos servir aqui também. Foi parar no Ministério de Família. Benção. E depois que o pastor chegou para você e disse, tá chegando a hora, vou consagrar você para o pastorado. Como foi assim a sua reação? Ou aceitou de boa também? Nesse momento aí, eu já estava meio preparado já, né? Teve um tempo que eu estava rejeitando, quando o pastor e outra turma falava que eu seria pastor, antes de fazer a prova com Deus, que realmente era isso, eu ficava me esquivando. Não quero ser pastor, não, eu acho que não é isso que eu quero, já tá bom como evangelista, mas quando o pastor chega para mim e fala, você vai ser pastor, vou
separar você para o Ministério Pastoral, vou estar consagrando, e marcou data. Aí eu Caramba. já estava mais tranquilo, né? Então, nessa hora aí já foi mais... Um tempo de preparação. um tempo de preparação, mas foi mais tranquilo nessa época aí. Amém. E depois assim que você foi consagrado, sentiu um peso maior? O peso é Da maior. responsabilidade. O peso é maior. O peso é maior porque a responsabilidade se torna maior. Né? Enquanto você é evangelista, eu tinha para mim o seguinte: quando eu era evangelista, eu me preparava para uma palavra quando eu era convidado para ministrar uma palavra. Eu me preparava mais para dirigir um culto quando eu era convidado para dirigir um culto. Sim. Né? Então, já como pastor, não. O pastor ele tem que estar sempre pronto. É verdade. O pastor ele tem que estar pronto, porque você não sabe se na madrugada vão te ligar Sim. pedindo socorro. Uhum. Você não sabe se vão te ligar para fazer um velório. Você tem que estar preparado para realizar um casamento, para realizar um batismo. Você tem que estar preparado. O pastor ele não pode se preparar. Ele tem que estar sempre preparado. É um texto, eu acho que... não lembro. 1 Pedro, que diz que a gente tem que estar sempre preparado para responder com mansidão a razão da esperança que há em nós. A gente tem que estar sempre preparado. O pastorado, ele não é fácil, é pesado, mas é prazeroso também, como eu falei antes, né? É prazeroso, Deus que nos guia, que nos orienta, que nos capacita. Mas é assim, o cajado é maior, o peso é maior e a gente tem que estar sempre... Sim. pronto, sempre pronto. Eu sou secretário aqui da igreja também, via Pastor Sidney. Pastor Sidney, de vez em quando, estava em um velório, prestando o culto fúnebre, e no mesmo dia, saindo do velório, com a mesma roupa que estava no velório, já ia diretamente para um casamento. Isso. Aí as emoções do pastor ali tá chorando com os que choram, depois tá se alegrando com os que se alegram, e ter palavra para as duas ocasiões, os dois momentos. A pessoa tem que estar preparado mesmo e baseado bem na palavra, porque senão... Pergunta, pode perguntar o pastor, viu? Eu queria saber, assim, vou fazer uma fusão ali dos seus serviços, né? Você estava no Ministério de Jovens, hoje pastor de família. E aí eu queria saber se você tem algum conselho para... Porque essa é a tendência natural da vida, né? Da vida de solteiro, em algum momento casamento e em todo tempo servir a Deus e a casa de Deus. Se você tem algum conselho para os jovens, para eles terem um casamento ali abençoado e também... como conciliar tudo isso para fazer a vida para a glória de Deus. Opa, para o jovem, um conselho para o jovem, né? Para o jovem ainda. Pronto, posso abrir a Bíblia? Com certeza. Vamos lá, conselho para um jovem, acho que é 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 14, o finalzinho diz assim, ó: jovens... eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Isso é Deus falando. Né? Eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Eu louvo a Deus por eu ter aceitado Jesus na minha vida com 18 anos. Poderia ter sido antes. Né? Poderia ter sido muito antes. Mas eu entreguei a minha juventude a Deus. Então não há nada melhor nessa vida do que a gente servir a Deus com força. Sim. Nós somos fortes, isso é Deus que está falando. Né? Não entregar o que sobra para Deus, ou a nossa velhice, a nossa canseira, entregar o que a gente tem de melhor, é força. Então o conselho que eu dou para o jovem hoje é: se dedique à palavra de Deus, à sua igreja, à sua comunidade, busque aprender mais, né? Para que você tenha um casamento alinhado, para que você tenha um casamento abençoado. Seja vigilante em todo o tempo. Né? Jovens que estão aí começando a namorar, vigiem, né? Vigiem, não fiquem sozinhos. Para que o seu namoro seja um namoro santo. Para que o seu casamento seja abençoado, o seu namoro precisa ser santo.
Então, o conselho que eu dou para os jovens, ter um casamento abençoado, uma família bem estruturada, é dedicar o seu tempo a Deus, né? Buscar o seu tempo a Deus. A gente costuma falar que o namoro é um tempo que a gente está conhecendo o parceiro, a parceira ali. O noivado é uma preparação já para o casamento. Você já conheceu a pessoa, ali você vai estar alinhando agora com a pessoa, juntar dinheiro, a preparação para uma casa, organizar tudo para o casamento. Você já escolheu casar com aquela pessoa. Então, gaste o seu tempo dedicando-se a Deus, conhecendo a pessoa certa, né? Porque não adianta você pedir a Deus. Deus manda a pessoa certa para mim, a escolha é sua, certo? Jovem, a escolha é sua. Então, a partir dali, Deus vai abençoar ou não. As consequências vêm a partir das suas escolhas. Eu escolhi mal, pronto. Então, agora, a consequência é sua, certo? Eu escolhi bem, amém. Vai ser tudo bênção, né? Por mais que tenham intercorrências que sempre em casamento tem. Faz parte. Né? Isso é normal da vida, né? São duas pessoas totalmente diferentes, convivendo em um mesmo espaço, pensamentos diferentes, mas tem que estar alinhado ali. Então, vai ter a divergência, mas um casamento fundamentado em Cristo, um jovem que pensa em casar, ele tem que pensar assim: eu preciso dedicar minha vida a Deus, porque eu sou forte, Deus confiou em mim a palavra. Se eu me tornar vigilante, ser dedicado, eu vou vencer o maligno, e em todas as áreas da vida. Sim. Sim. Eu realmente acredito nisso, de que, tipo assim, exatamente como você falou sobre... meio que o que você planta na sua juventude, você vai colher ali no seu casamento. Sim. Se você planta uma vida dedicada a Deus e no serviço a Deus, Deus ele tem prazer em abençoar os filhos. A gente não pode fazer as coisas para Deus buscando recompensas. Porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Isso. Mas se a gente se dedica com amor a Deus e ama ao Senhor de verdade, a gente quer que todas as áreas da vida elas sejam para a glória de Deus e quer que Deus esteja presente em todas elas, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na área de relacionamentos. Então, um jovem que realmente ama a Deus, que se dedica a Deus, ele vai ter um casamento abençoado, porque ele vai ter seu caráter forjado. Isso. E ele vai plantar ali nos pés de Deus, e Deus com certeza vai ter prazer em abençoar um futuro casamento. Porque um jovem que ama a Deus também vai escolher uma outra pessoa que também ama a Deus, não vai fazer uma escolha errada. E o Senhor vai abençoar e vai estar ali presente. Eu acredito que na sua experiência ali, você deve estar vendo que aquilo que se planta na juventude se colhe no casamento. Então, boas plantações na juventude também vão gerar casamentos abençoados. Perfeito. E tem esse negócio da pessoa, vou casar com ele, ou vou namorar com ele e vou trazer ele para um namoro evangelístico. Julgo desigual aí, ó. O que você tem a dizer, pastor, sobre o namoro evangelístico? Bebeu até água. Complicado. Namoro evangelístico, essa é nova pra mim. Eu vou namorar pra poder converter a pessoa. Vou evangelizar aquele camarada ali. Olha, a tendência é a pessoa que está fora do evangelho arrastar você. Né? É mais fácil, porque os prazeres da carne gritam mais alto. Então, se você está tentando evangelizar uma pessoa fora, amém. Né? Trazer para dentro da igreja, amém. Mas fique claro que é mais fácil ela conseguir tirar você de lá do que você arrastar ela para cá. Uhum. Porque se é um jugo desigual. Você está se dedicando à oração, ao jejum, se fortalecendo o seu espírito, mas a outra pessoa não está. Então, quando você começa a falar sobre o evangelho para essa pessoa, ela vai se sentir assim, não confortável, vamos se dizer. Então, ela vai querer sair com você só a sós. Né? Essa pessoa vai querer estar de cineminha, não que isso seja errado, mas né, a gente tem que estar vigilante sempre. Com algumas intenções a mais. Boas intenções a mais, isso. Então, isso é tudo um cuidado. Então, você jovem, procure... O meu conselho, mais um conselho, procure namorar com alguém que professe a mesma fé que você. Sim. Né? Tem uma amiga nossa, conhecida, não vou citar nomes aqui, mas ela, enquanto eu líder de jovens, ela chegou para mim e disse, eu estou conversando com um rapaz, ele não é da igreja. E aí eu, como líder, fui aconselhar, disse, olha, cuidado, porque isso é muito perigoso.
Não, mas eu estou tentando, vamos lá, vou ver no que dá. Beleza, certo. Depois ela chega para mim falando, ixi, tô decepcionada, aconteceu assim, isso que foi? Eles, não, eu falei, né? Estava conversando com essa pessoa e na mensagem eu disse, Deus abençoe. Quando eu disse Deus abençoe, ele me chamou de bode. Ficou me chamando de bode, não sei o que, isso, aquilo. Disse que era para mim, o meu Deus, ir para tal lugar. Que ele não queria compromisso com Deus, que ele não acreditava nisso. Se meu Jesus Cristo, você está vendo aí. Então, estava tentando conhecer uma pessoa que ela realmente não conhecia nada. Porque quando a gente tenta se envolver com alguém, a gente já conhece pelo menos alguma coisa, né? Ela não, pelo jeito, ela não conhecia nada. Nem um pouco. Então, assim, é um cuidado com esse negócio aí de namoro evangelístico, é perigoso. É muito perigoso. Tente encontrar alguém que professe a sua fé, que crê em Deus também, porque Sim. É da base. Você, como Thalita falou, né, a gente planta, se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Né? Então, assim, a gente não é impedido de plantar, mas a gente é obrigado a colher. É verdade. Então, você vai colher aquilo que você plantar. Então, tome cuidado com o que você está plantando, para que na colheita você não tenha uma surpresa desagradável. Sim, é verdade. Sim. E eu vou voltar no namoro evangelístico e aproveitar para dar minha humilde opinião. Não só sobre namoro evangelístico, mas no sentido de julgo desigual. Quando as pessoas elas têm crenças diferentes. Porque eu acho que, vamos supor que uma pessoa cristã não, casou com uma não cristã e elas permaneceram ali, cada uma na sua posição. A cristã continuou cristã e a não cristã continuou não cristã. O problema, às vezes, eu acho que não é nem a pessoa que é cristã desviar. Mas olha só como é muito mais pesado você ter que lidar com isso. Você colocar na sua vida alguém que não partilha da mesma fé que você, das mesmas crenças, daquilo que você acredita. Ou então pode até ser cristã, mas se vocês têm posições muito diferentes, também é complicado. Sim. Porque a gente está trazendo para a vida alguém que vai, né, segundo o plano de Deus, alguém que você deve, né, a gente vai tentar fazer pro resto da vida. Uma só carne com a gente, uma pessoa que... E para uma coisa assim pro resto da vida, é um negócio bem permanente, assim. Vai durar bastante. E aí se torna pesado. E quando se torna pesado, a longo prazo, fica difícil de sustentar. Isso. E aí todo mundo sofre quem está de um lado, sofre quem está do outro. E é muito difícil. Então, na hora de fazer a escolha, também se pensar muito sobre... Exatamente, usar as fases do relacionamento para os propósitos certos. Usar o namoro para conhecer, Sim. usar o noivado para já conhecer, tá tudo certo ali, vamos se planejar. E, óbvio, que tem que ter adaptações em relacionamento, né? Você não vai ser uma pessoa irredutível, que não muda nada nunca, mas ver alguém que está ali com os propósitos alinhados, porque que não se torne pesado de nenhuma forma para ninguém. Porque... o Senhor é bom e Ele muda histórias e cada pessoa tem sua história. Existem, sim, alguns casos que a gente vai ver que histórias de transformação através, né, alguém cristão, que estava casado com alguém não cristão e a pessoa veio para Cristo e glória a Deus por isso. Mas no momento de escolha, você tendo a oportunidade de pensar bem, de ver também alguém que está na mesma etapa que você, alguém que tem princípios ali que estão indo por caminhos parecidos, é muito melhor, porque é o jugo igual, não é o jugo desigual. Sendo desigual, é uma carga que está sendo carregada de forma desigual, fica mais pesado para alguém. E todo mundo acaba sofrendo nessa história. Então, nossos planos, Deus é bom e Deus responde orações. Nas horas de fazer planos, seja na área de relacionamento agora ou não, área profissional, área espiritual, Deus, ele responde nossas orações. Quando a gente coloca os nossos planos e os nossos desejos, a gente entrega eles primeiro a Deus, Deus tem prazer em responder. Tá aí no caminho certo? Não é bem sair não, que eu não quero não. E ele responde, e quando a gente vive uma vida para Cristo, voltando bem pro início do episódio, nós somos servos. Nossa vida não é mais para nós. É tudo para a glória de Deus. Sim. Então, sendo servo, a gente vai fazer a vontade do Senhor. Vai pedir orientação ao Senhor. E Ele vai nos responder e vai nos direcionar para cumprir a vontade boa, perfeita e agradável. E Deus jamais decepciona. Às vezes a gente fica sem entender os planos, mas em nenhuma hipótese, Deus jamais decepciona. E assim, é um assunto bem delicado esse, viu? Namoro evangelístico, jogo desigual, porque a importância de você escolher, né, para não sofrer na frente, Sim. tem que partir do início mesmo, da Sim. escolha. Né?
a escolha quem faz é você. Mas vamos supor, já existe um casal, né, que não são cristãos, mas um Sim, se tornou exatamente. cristão e o outro não. Você vai separar por isso? Jamais. Né? Não. Negativo. Então ali já está um caminho andado. Sim. Uma pessoa agora se chegou a Cristo, a outra. Então ali é diferente. Sim, sim. É Sim, diferente sim. de você já estar na igreja e você buscar fora da igreja uma pessoa Sim. que não professa a sua fé. Então é um assunto um pouco delicado. Quando você já era casado, já namorava com alguém e no meio desse namoro uma pessoa se tornou cristã e a outra ainda não. Sim, é Então bem é diferente. um pouco diferente, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Até com o que a gente fala, com o que a gente fala aqui. O julgo desigual é quando parte do início da sua escolha, você escolheu buscar fora, pescar fora. Então ali é completamente diferente. Sansão Sim. se ferrou porque foi buscar uma pessoa fora do seu arraial, fora do povo de Deus ali, e acabou ferrando com seu ministério, com seu chamado. Ele era Sim. para ser o maior juiz da terra, o homem mais forte que existiu, e acabou jogando isso por água abaixo porque fez uma escolha errada. Então, o jugo desigual parte do início. Sim. Mas, voltando, se você já era casado e um começou a professar a fé, esse que professou a fé agora, lute para que o seu companheiro, a sua companheira agora, professe também no decorrer do tempo. Venha para Jesus como você encontrou ele também. E a gente crê nisso também porque o evangelho ele é transformador. Então, numa situação de... São duas pessoas casadas, uma conheceu a Cristo. Tem histórias que demoram mais, tem histórias que demoram Sim. menos. Mas é notável aquilo que Deus faz com quem ele encontra. Então, é uma esposa que conheceu a Cristo, o marido vai ver a diferença ali naquela esposa, sim. ela se tornando... Sendo alguém que conheceu a Cristo, está se tornando parecido com Cristo, ela vai se tornar mais sábia em cuidar da sua casa, que isso até se liga com uma opinião que eu gostaria de pedir na próxima pergunta ao Senhor. Ela vai se tornar uma mulher mais sábia, vai ser um lado diferente. A presença de Deus, ela é inegável. Sim. Ela, quando está na presença, quando ela está na vida de alguém... As outras pessoas sentem. Você pode não entender o que está acontecendo, mas você sente que existe algo diferente, existe uma graça de Deus sobre a vida dos filhos dele. Então, a gente crê muito nisso, de que se alguém encontrou a Cristo, o propósito de Deus é cuidar da família, o propósito de Deus é família, Deus ama a família, Sim. Ele quer ver a família reunida. É óbvio que a gente faz as nossas escolhas, mas Deus abençoa e é também uma esperança de, tipo assim, se Deus te encontrou, Ele também pode encontrar quem está ali do seu lado, Sim, e faz sim. parte dos planos dele. A gente permanecer, seguir ali, buscar a Cristo e, mais uma vez, entregar essa área da vida na mão do Senhor. E os planos dele são bons, perfeitos, e ele vai fazer a vontade dele sobre todas as coisas. É a maior pregação, né? Depois que você se converte, tipo, os dois não eram crentes, um se converteu e o outro não. Vai usar da arma da maior pregação, que é o testemunho. testemunho. À medida que ela for aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre o Evangelho e trazendo isso para dentro de casa, ele Sim. vai perceber, ela vai perceber e vai querer também Muitas vezes não é fácil. o que é que ele está recebendo de diferente que eu também não estou recebendo. O que é que ele tem de diferente que eu não recebi ainda? Aí vai buscar, vai criar curiosidade e querer conhecer também esse Deus. Acho que a pergunta que Thalita queria fazer é para você, pastor, qual é o papel... Para você não. O conhecimento que você tem através da Bíblia, qual é o papel do homem e da mulher Num casamento. num casamento? Eita! Vamos lá, papel do homem e da mulher. Papel do homem. Há quem diga que são papéis um pouco diferentes, mas o casal ele tem que estar alinhado, né? Se não tiver alinhado, nada flui. A Bíblia deixa bem claro que a partir do casamento se torna uma só pessoa, uma só carne. Então, se não tiver harmonia no casamento, as coisas não fluem. Tem que ter harmonia. Você não casa para ser feliz, você casa para transformar a sua parceira, para ajudar ela a ser feliz. E, da mesma forma, sua esposa casou para fazer você feliz. Já falei aqui, são duas pessoas diferentes, habitando em um mesmo espaço, com vontades diferentes, né, desejos diferentes, mente diferente. E a mulher ainda tem aquele período do mês que
deixa a gente bem como que eu posso dizer, na rédea ali. Então a gente tem que ter um cuidado maior com a mulher. O papel do homem, simples. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa como Deus amou sua igreja. E como é que ele tem que amar a sua esposa? Se entregando por completo para ela. Como foi que Deus amou a igreja? Como foi que Deus amou a igreja? Entregou por completo. Entregou sua vida pela igreja, né? Então o homem ele tem que ter esse papel de cuidar da sua esposa, de proteger sua esposa, de amar a sua esposa. E não é qualquer amor, é o amor o maior que ele possa ter. É pela sua esposa. Ele tem que respeitar, tem que fazer com que ela seja respeitada nos lugares, tem que honrar a sua esposa. O homem é o mantenedor do lar, é ele quem mantém, quem sustenta, é ele que protege. Então a mulher tem que se sentir protegida pelo seu marido. O papel do homem é esse, é cuidar, proteger, não só sua esposa, mas a sua casa, seus filhos. É ele é o cabeça da casa. O papel da mulher, auxiliadora. As mídias aí estão querendo deturpar isso aí. A auxiliadora não é escrava, minha gente. A auxiliadora não é uma mulher, não quer dizer que ela seja menor. Não é uma empregada, né? Não é uma empregada. A auxiliadora é idônea ali, ela é um com o seu marido. A auxiliadora é a mulher que edifica o lar, que educa os seus filhos. É a mulher, o papel da mulher como é que eu posso dizer? Ela estimula o seu marido, ela ajuda também no lar. Na verdade, ela é a inteligência da casa, é a mulher. A casa tem paz quando a mulher é inteligente. Se a mulher for inteligente, a casa vai ter paz, a família vai ter paz. Agora, o papel do homem é complicado. O homem tem que se entregar por completo, né? Amar a Deus, acima de todas as coisas, lógico, mas amar sua esposa, como Deus amou a igreja, entregando-se para ela. Vem um trem desgovernado ali, entra na frente. Você tem que proteger sua casa, sua esposa. O papel do homem é esse. O papel da mulher, auxilie seu marido, seja idônea, você é um com ele. Agora, para resumir tudo, tem que estar em harmonia o casal. Sim. Tem que estar em harmonia. Se tiver em harmonia, tudo flui, né? Vai ser um lar abençoado. Eu vi uma frase, acho que o pastor fala de vez em quando na pregação, que é: por trás de um homem bem-sucedido tem uma mulher inteligente, né, que auxiliou ele, mas não é por trás, é ao lado dele. Sempre vai ter uma mulher que é auxiliadora, uma mulher sábia, que edifica o seu lar através disso. Amém. Amém. Era mais ou menos era essa a pergunta. Tendo em vista ainda a questão de relacionamentos, casamentos, essas coisas todas, como pastor de família, alguém que está vendo ali muito de casamento e tendo também em vista quais são os papéis, como é que é a melhor forma, como Deus nos direciona para um lar funcionar, qual você acha que está sendo assim, o maior desafio entre os casais hoje em dia, assim? Pronto, o maior desafio de uma casa, de um casal, né, é pensamentos diferentes. Sim. Né? Como eu falei aqui, a gente não pode casar para ser feliz, a gente tem que casar para fazer ela feliz, e a mulher tem que casar também para fazer o homem feliz. O maior desafio hoje é você manter a casa em ordem, em harmonia, a partir do momento em que há uma divergência. Todo casal vai ter uma divergência aqui ou ali. Sempre um vai ter um pensamento, o outro vai ter outro. Cabe a gente ter sabedoria para equilibrar isso. Na maioria das vezes, nós não precisamos ter razão, a gente precisa ter paz. Então, uma casa, um casal, para ser abençoado, a gente tem que pensar dessa forma. Eu não preciso ter razão sempre, eu preciso ter paz. E a gente tem que abrir mão da razão, às vezes, para que o nosso lar tenha paz. Porque imagine aí,
Se você está batendo na tecla falando que você tem razão, no seu pensamento você está certa, e no meu também eu estou certo, e ninguém ceder, a briga vai ser para sempre. Né? Então, a gente tem que ter essa harmonia, tem que ter sabedoria para perceber que a maioria das vezes eu preciso ter paz e não razão. Se calar. Às vezes, eu falo por ser homem, nós homens, a gente tem a caixinha do nada. Até o pastor Cláudio Duarte fala isso. A gente tem a caixinha do nada, a gente fica parado ali pensando em nada. Estou pensando em nada. A gente tem esse poder, minha gente, de não pensar em nada. Em nada. A gente está ali. Não permite. Só ficar olhando para a TV e ficar mudando o canal ali. Pensando em nada. E também, um conselho para vocês, casais, né, principalmente a mulher. Quando uma mulher vai conversar com o marido e que a história é muito longa, a gente só tem o poder de conseguir entender 5 minutos da história. Depois disso, ali, a gente fica, tá certo, ok. Mas a gente ali acabou sem entender nada depois dos 5 minutos. Então, resumam, mulheres, né, as histórias para que seus maridos entendam, né, toda a história. Ele, né, como é que eu posso dizer? É a chave, pega a chave. Para que a gente entenda bem a história que está sendo dita e a gente se comunique melhor, né, que haja uma conversa ali. Assim, para a sua pergunta, para que a gente precisa ter paz e não, na maioria das vezes, razão. Sim. A gente tá num papo bom, um papo legal. Estamos nos encaminhando para o fim, eu senti. Estamos chegando ao final. Vamos ter outras oportunidades de gravar mais podcast falando sobre família. Sim, seria interessantíssimo, viu? Sim. Estamos aí. Eu queria mais 2 perguntas rápidas para a gente encerrar. Uma é que você falasse um pouco sobre a excursão de casais que está se aproximando, né? O podcast vai sair antes da excursão, então faça seu merchan aí para o pessoal. Ok, vamos lá, olhando para cá. Para essa câmera aqui. Bom, a excursão de casais e família, né, é aberta não somente para a nossa igreja, mas também para quem sentir desejo. Então, se você tem desejo de participar da excursão de famílias, procure a minha esposa, se você tem mais aproximação com ela. Procure os líderes também, Júnior, Lacerda ou Carol. Eles vão estar tirando todas as dúvidas. Essa excursão é feita anualmente, né, pela liderança de famílias. Nós estamos à frente, como eu falei. Ela vai ser no mês de outubro, então a gente tem assim um tempo longo pela frente para ser pago as parcelas também, né? Nós vamos para Maragogi, mais uma vez. Maragogi, bênção ali, lugar lindo, perfeito, né? Você que não foi ainda tem a oportunidade de estar indo conosco. E o que a gente frisa mais, né, da excursão não é somente a diversão, mas é a palavra que é ministrada também. Para você ter noção, nós tivemos outros resorts que nos foram apresentados, muito bom, com preço bom também, só que não tinha local para culto. Então, quando não tem um local para a gente se reunir, fazer nossas reuniões de família, a gente descarta, porque o foco maior é nas reuniões familiares que a gente tem. Inclusive, nessas excursões, casamentos já foram restaurados, famílias que estavam desestruturadas, a gente não, né? Deus, lógico, já foram reorganizadas. Então, eu louvo a Deus pela excursão de casais e família. É aberto não somente para a nossa igreja, mas para pessoas de fórum também. A gente tem um preço bem acessível, formas de pagamento bem acessíveis também. A gente facilita de todas as formas. Você que tem desejo, nos procure, né, tirar dúvidas sobre valores, dia de discussão. Crianças, isso é muito importante falar, crianças até 12 anos é free, né, não paga resort. Legal, muito bom. Queria eu ter abaixo de 12 anos para ir em casa. Crianças até 12 anos, podendo até 2 crianças, né, por quarto, por apartamento, estando com o responsável. Isso é muito importante, até 12 anos. Então, nos procure para tirar sua dúvida. Vai ser em outubro, Maragogi. O resort é o Gran Oca, ou Grande Oca.
Maragogi é uma referência para a região. E nos procure. Eu tenho todo o prazer, né, de estar tirando as suas dúvidas aí. Ano passado eu vi as fotos, os vídeos e eu achei incrível, muito luxo, muito chique. Eu acho que é um investimento que vale super a pena. Não tive a oportunidade de ir, mas foi uma bênção, eu acredito. Foi bênção, foi bênção. Sim, sim. E para encerrar, a nossa última pergunta, na verdade, eu quero que você deixe um conselho. Você já deixou muitos conselhos aqui para o pessoal da família. Mas o último conselho para a família em geral. Tanto casais namorados, casados. Deixa um conselho para eles para a gente finalizar o podcast com chave de ouro. Pronto, conselho, mais um conselho. A gente frisou muito aqui sobre o serviço, né? Sobre servir e para ser notado por Deus, pela comunidade, pela nossa liderança. Meu conselho para a juventude, a partir da juventude aqui, tenha uma vida de santidade, em dedicação à obra do Senhor, né, sendo vigilante a todo tempo, buscando honrar a Deus, buscando honrar sua casa, seus pais, sua família, né, para que você tenha um futuro brilhante. Para os jovens homens, saibam escolher suas namoradas, né? Eu falo isso por ser líder de família e casais. E você, mulher, saiba escolher também o seu namorado, seu noivo, seu futuro marido, porque isso vai pesar demais no seu futuro, né? Isso vai pesar muito. Você, jovem, se dedique a estudar, se dedique a uma profissão, gaste tempo a estudar mesmo, a se planejar para o futuro, porque chega uma certa hora da vida, a gente começa a se arrepender, por que eu não fiz isso, por que eu não gastei tempo com isso. Então, gaste o seu tempo em estudar, em buscar uma profissão, para que você na frente não venha sofrer tanto. O conselho para a família é: se dedique à obra do Senhor, sirva, faça cultos domésticos, busquem sempre estar em harmonia, buscar respeitando os pais, respeitando os filhos honrando seus pais. Busque honrar sua igreja, seus pastores, para que você seja bênção, não somente para a sua igreja, mas para toda a sua família, para a vizinhança. E é isso, o conselho que eu dou para jovens é esse, para jovens casais, casados ou família. Busquem uma dedicação de santidade e separação para o Senhor. Amém. Foi uma bênção, pastor, receber você aqui, uma honra nossa também. Eu espero em outras temporadas trazer você de novo para a gente tratar mais sobre você com mais tempo como pastor, né? Mais tempo assumindo a congregação. Tratar mais sobre experiências, sobre a Ministério de Família também. Vai ser uma honra recebê-lo aqui novamente. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado o convite, ter vindo enriquecer a gente com o conhecimento. Nosso papo foi muito bom, foi muito legal. Tenho certeza que quem está em casa foi edificado de alguma forma. Deus continue abençoando sua vida, prosperando você e seu ministério. A gente é muito grato. E é como o Pedro falou, a gente vai ser uma honra lhe receber de novo para a gente conversar sobre mais assuntos. Porque conteúdo tem aqui, pergunta tem. É verdade, a gente só está encerrando o tempo precisamos, mas foi muito bom. Muito obrigada. E é isso, né? Fica aqui as portas abertas para uma próxima oportunidade. E se você aí de casa está assistindo e se sentiu edificado por esse episódio, compartilha ele com outro amigo, com um familiar. Envia para alguém que você acha que vai ser tocado por esse conteúdo. E não só o episódio inteiro, nós estamos em todas as redes sociais com vários cortes, com momentos específicos que você acha que pode alcançar a vida de alguém. E tem mais coisa, Pedro? Tem sim. Você que ainda não segue nossas redes sociais, vai lá, segue Instagram, TikTok, Spotify. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim que sair episódios novos já vai ser notificado. E você já vai estar por dentro e assistir rápido, quentinho, em primeira mão ali. Toda segunda-feira às 19 horas. E eu acho que se a pessoa ficou aqui até agora, a gente merecia pelo menos um like. Você não acha, não? Um like, um comentário. Nossas redes sociais estão abertas para vocês deixarem os comentários de vocês, indicações, sugestões. Sim. E é isso. E mais uma vez queremos agradecer tanto ao pastor como aos nossos patrocinadores que vêm nos abençoando, BrisaNet e EduCortes. E também você que deseja contribuir com
esse ministério. Está aqui um QR Code em algum canto na tela, que eu não sei onde é, mas está aqui. E a chave Pix embaixo. E é isso. É isso. Vamos agradecer novamente ao nosso convidado e nos despedir. Nos encontraremos semana que vem aqui nesse mesmo horário. É isso, né? É isso. Tchau, tchau, gente. Vamos dar um tchau para essa câmera do meio. Tchau.